E você, trabalhador do Rio de Janeiro, que sofre para se aposentar, presta atenção nessa notícia agora. A Câmara de Vereadores deve votar hoje um projeto de lei que só beneficia os próprios políticos. Alguns parlamentares da Câmara Municipal querem continuar recebendo um salário alto para o resto da vida depois de terminarem os mandatos. O Caio Alex foi entender essa mamata. Um projeto que vai contra a tentativa de economizar dinheiro público em época de crise. 35 vereadores assinaram a favor da proposta de autoria do vereador João Cabral, do PMDB, que não foi reeleito e é professor aposentado da rede pública municipal. O projeto beneficia vereadores que sejam funcionários públicos e que tenham 3 mandatos consecutivos ou 4 intercalados. Caso seja aprovado, eles poderão receber para o resto da vida um salário igual ao que recebe um secretário da Prefeitura do Rio de Janeiro, na ordem de R$15 mil líquidos por mês. Atualmente, vale para o vereador a mesma regra vigente para os trabalhadores brasileiros. Ou seja, a contribuição obrigatória ao INSS com tempo mínimo de serviço. O projeto de lei que prevê a aposentadoria diferenciada deveria ter sido votado na quinta-feira da semana passada, pois entrou em uma espécie de regime de urgência, mas não houve quórum suficiente e a votação da proposta foi marcada para hoje à noite. No momento em que o país vive, que o nosso estado vive, os desafios para o próximo prefeito aqui do município, a gente saber uma notícia dessa entristece, né? Que os vereadores, em vez de estarem trabalhando pelas causas da cidade, estão trabalhando em causa própria. É muito triste. Não é justo nós trabalharmos pra caramba para poder ter uma miséria que não tem nem como nem sustentar a nossa família e você saber de uma pouca vergonha, de uma vergonha dessa. Isso daí para mim é humilhante. E várias ex-autoridades e, inclusive, viúvas recebem aposentadorias poupudas, às nossas custas. Como o Poder Legislativo decide sobre os próprios vencimentos, os parlamentares vão mudando aí a seu bel prazer. Querem ganhar mais, tudo bem, a gente vota. Tudo isso é uma afronta ao trabalhador que hoje, com várias mudanças na Previdência, a gente nem sabe mais quando vai ter o merecido descanso. Trabalhamos no sufoco por 30, 35 anos, até mais, e depois recebemos uma miséria do INSS. Olha, um abraço ao assessor Franco Tomé da OAB, que me ajudou aí em algumas dúvidas sobre o direito previdenciário. É complicado, mas eles que votam, eles que sabem, né? E a gente fica aqui esperando uma resposta nessa crise toda que nós vivemos e muito funcionário público sem receber salário. Vamos chamar agora o Caio Alex, que tem mais informações sobre esse assunto. Ele está lá na Câmara Municipal, coletou outros detalhes. Caio, você está aí com um vereador, é isso? Boa tarde. Muito boa tarde para você, Eliane Borges. Muito boa tarde a todos. Aqui nas ruas do centro do Rio, as pessoas estão vendo esse projeto de lei como imoral. Esse projeto, que é do vereador o João Cabral, do PMDB. A bancada do PSOL, por exemplo, está totalmente contra esse projeto de lei. E o objetivo é tentar barrar esse projeto, essa votação que está prevista para acontecer mais tarde. Para falar do assunto, a gente conversa agora com o vereador João Batista, conhecido popularmente como Babá, vereador aqui da Câmara Municipal do Rio. O senhor já foi deputado estadual 2 vezes pelo Pará, foi deputado federal 2 vezes também pelo Pará, não aceitou essas 2 aposentadorias que o senhor poderia ter. Nesse momento, a bancada do PSOL também tenta barrar aqui. Por quê? Boa tarde para o senhor. Bem, primeiro que eu não aceitei essas aposentadorias, porque eu acho um absurdo e um desrespeito com a classe trabalhadora brasileira, essas aposentadorias especiais. De governador é 4 anos e é aposentadoria integral. Eu não aceitei essa aposentadoria e fui fazer um mestrado na minha profissão, quando saí do parlamento e voltei depois, mas para eu crescer na minha carreira acadêmica e um dia me aposentar como professor universitário. Que isso é, na verdade, a minha profissão. A minha profissão não é ser deputado ou vereador. Isso aí não é um cargo que nós estamos cumprindo para poder, na verdade, trabalhar a serviço dos trabalhadores. A Liane Borges está no estúdio e quer falar também com o senhor. Liane, ele está na sua escuta. Tá certo. Vereador, obrigada aqui pela presença. Me tire só uma dúvida. Na lista de 35 vereadores que assinaram pela votação desse projeto de lei, o senhor constava também? O senhor se enganou? O que houve? O senhor assinou? Como é que foi a história? Na verdade é o seguinte, isso, para tramitar um projeto de lei, precisa de ter no mínimo 17 assinaturas, tá certo? Então, nós democraticamente assinamos vários projetos.
Nesse caso aí, nós fomos induzidos ao erro no sentido de que seria um projeto em benefício de servidores públicos municipais. Mas à medida que o PSOL percebeu, na verdade, que tinha sido induzido esse erro, nós decidimos votar contra o projeto, inclusive pedir o arquivamento desse projeto, porque é um projeto imoral. Esse projeto não pode ser aprovado. Eu mesmo sou exemplo disso aí, assinei justamente o direito de que ele apresentasse o projeto. Mas nós somos frontalmente contrária ao projeto. A bancada do PSOL já era contrária antes. Se um projeto é tão absurdo assim, deixa eu entender a posição do senhor e do PSOL. Se é um projeto tão absurdo, se vocês têm ele de antemão, o senhor leu antes de assinar, votou mesmo assim, porque não pode vetar logo? Se é uma coisa que é tão descabida, não é? Não seria algo para vetar antes, para evitar que os senhores mesmo tenham que ir lá perder tempo em vez de votar projetos de interesse público? Você veja bem, o direito dele apresentar é um, e os vereadores, na verdade, que podem votar é outro. Nós sempre fomos contra esse projeto. Nós, na verdade, assinamos para ele ter o direito de apresentá-lo, mesmo tendo críticas graves a esse projeto. Essa situação nos coloca no sentido de que, nesse momento, a bancada do PSOL tomou posição contrária, mas nós sempre fomos contrários a esse projeto, tendo clara essa situação. E a gravidade do problema desse momento histórico, onde Temer ataca os trabalhadores, que quer que os trabalhadores se aposentem com 65 anos, é vergonhoso que a Câmara Municipal possa aprovar um projeto desse. Por isso, nós decidimos o voto contrário desde antes e referendamos agora novamente o voto contrário a esse projeto e estamos pedindo o arquivamento desse projeto para poder nós, na verdade, não votarmos, porque nós fomos contra o regime de urgência que eles apresentaram semana passada. A bancada do PSOL se posicionou contrária e conseguiu, na verdade, que não fosse votado em regime de urgência esse projeto. Como vamos hoje novamente enfrentar esse projeto, ser contra o projeto para derrotá-lo, porque ele é imoral. E seria muito mais legal, então, né, Eliane, que toda a população também pudesse ter um salário como esse, de 15 mil reais. Agora, falando bem sério, a própria bancada aqui dos vereadores que são contra vão tentar barrar que esse projeto seja votado ainda hoje e também o principal objetivo é tentar o arquivamento. Eliane, é com você. Sabe o que acontece, Caio? A minha impressão como jornalista é que os vereadores, mesmo aqueles que se mostram contrários, só tentam depois barrar quando vem a imprensa. Porque na calada da noite, você colocar um projeto para a votação, evidentemente que havia muita gente interessada na aprovação. Agora, em nota, o vereador João Cabral explicou que o projeto de lei propõe um benefício apenas para os funcionários públicos do município que exerceram 12 anos ou mais como vereadores e não tiveram ascensão na carreira. Ou seja, só para funcionário público, no caso do vereador que propôs aí o projeto de lei, ele é um professor aposentado. Então, no caso dele, ele teria direito a isso se passar, né? Porque ainda vai ser votado. Agora, o que eu me pergunto também, não é professor, não é funcionário público? Para que tem que ter duas aposentadorias? A de professor e a de vereador, não é? É tudo muito mal explicado. Não, Eliane, muito mal explicado. O que chama atenção também é que esse projeto deixa claro que seria para aqueles funcionários públicos com 3 mandatos consecutivos e 4 intercalados. De repente ele pode não ter passado aí, ter sido eleito em um determinado ano, mas pode ter votado. O que chama atenção é que a população do Rio de Janeiro hoje está vivendo uma crise tanto no estado, também falando da questão do município, e quando a gente questiona isso e pergunta para a população nas ruas, as pessoas simplesmente acharam um absurdo. E a gente acaba colocando essa opinião da população, já que somos nós que votamos para essas pessoas estarem nos representando. Só que no final das contas, eles acabam tentando votar leis que podem beneficiar a eles próprios, o que acaba sendo imoral. E é essa a opinião da população. E agora também nós temos vereadores que são contrários a essa opinião do vereador, o João Cabral, que ele, que é um funcionário público, claro, seria beneficiado com esse projeto de lei passando hoje na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Tá certo. Caio, obrigada também ao vereador Babá aí pelos esclarecimentos. A gente entende a sua postura, vereador. A gente questiona aqui, evidentemente, porque é algo que todos nós vamos acabar sendo prejudicados, o que não é justo, né, com a população que paga seus impostos. Diga, vereador. Com certeza. Eu, inclusive, pedi a retirada da minha assinatura desse projeto, como a bancada do PT também, do PSOL, na verdade. Ela se posicionou claramente contrária ao projeto.
Eu pedi, na verdade, a retirada da minha assinatura desse projeto. Como a bancada do PSOL também está pedindo o arquivamento desse projeto, porque nós entendemos que a população não pode ser sacrificada com isso. Essa situação, e por isso a nossa posição de, nesse momento, ter votado contra o regime de urgência, e a posição do PSOL é contrária, porque nós não podemos aceitar, e nós esperamos que os vereadores desta Câmara de Vereadores aí, que são 51, tenham, na verdade, a mesma clareza que esse projeto vai contra os interesses da população. Nós não podemos aceitar, quando tem aposentado no Rio de Janeiro recebendo salários atrasados, servidores públicos tendo seu salário descontado em 20%, como quer o Estado, quando o Temer quer levar a 65 anos a aposentadoria dos trabalhadores do Brasil inteiro, homens e mulheres, é impossível que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprove um projeto tão grave como esse. Obrigada, vereador. Obrigada, Caio, também pelos esclarecimentos. Nós tentamos falar com o vereador que propôs a ação por telefone, ele só mandou aquela nota ali pelo Facebook, que a gente falou aqui para vocês. Nós tentamos um telefonema, não conseguimos contato com o vereador Cabral. Agora, de fato, não é uma inconstitucionalidade. A OAB está verificando se pode haver algo inconstitucional, mas imoral é. Exatamente. Na verdade, são três coisas diferentes. Ética, moral e legalidade são coisas diferentes. Às vezes é imoral e não necessariamente é ilegal. Eu tenho minhas dúvidas em relação à constitucionalidade desse projeto, além de ser, obviamente, imoral. A primeira coisa que eu acho absurda primeiro, só existe no Brasil, político não é emprego. Você está abrindo mão da sua profissão, do que for, para servir a população. Você serve a população, você não se serve. Então, se eu sou funcionário público, o que eu for, e eu, por exemplo, sou professor, eu virei política porque uma das coisas que eu vou lutar são pelos professores. Logicamente, eu acabo me beneficiando porque eu sou professor também. Sim. Então, vou ter melhorias de trabalho. Então, os professores votam num professor. Esse assunto que não deixou para ser promovido, que foi a motivação, né? Ele acabou sendo vereador e ele não foi promovido na carreira. Não teve uma ascensão na carreira dele. É mentira. Agora... porque você é promovido por antiguidade no serviço público. Ou seja, e fora isso, você está recolhendo para aposentadoria como professor o tempo que você está no cargo eletivo, como deputado, vereador, o que for. Então, assim, e fora isso, você vota como vereador, você também não vota como qualquer um, né? Você não está fora. Olha, tem uma nota aqui, o nosso produtor Luan acabou de falar com o vereador Cabral, João Cabral, e ele esclareceu o que exatamente? Ele disse que já é professor aposentado e mais o quê? E que não vai receber a mais com essa proposta, que isso aí seria para o restante dos servidores públicos que trabalham como vereadores. Seja como for, tem que ser tudo muito bem esclarecido, porque é dinheiro do povo, a gente que está pagando aí. E vocês, por favor, também coloquem em regime de urgência tantas outras propostas que não saem do papel, que são muito necessárias para nós. 12h40.